paz do Senhor a todos os irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui alegres em estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Vamos para a nossa lição 8. Amém, queridos? Vamos voltar para as nossas aulas online. Falar um pouquinho do amor de Deus. E vai ser só vitória. Amém? Conto com você. Vamos estar compartilhando. Se não está inscrito no canal da igreja, inscreva-se. Envie para seus amigos, para que o canal ele possa crescer. Amém? Texto áureo vai estar em Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a verdade prática está. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe tem Efésios 2, do 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27. Então, leiam, a leitura bíblica em classe é fundamental para que vocês possam estar compreendendo o contexto da lição, tá bom? É importante, até se dê até uma pausazinha no vídeo e leiam o texto bíblico para que vocês possam compreender. Desculpa. Essa lição, queridos, vai falar acerca da formação da igreja, da importância da edificação estrutural do povo de Deus, dos fundamentos apostólicos, do ensinamento doutrinário da palavra do Senhor Jesus Cristo. E a principal fonte de estrutura, de conhecimento da igreja é o próprio Senhor. Ele deixou a palavra dele, deixou, louvado seja Deus, os seus fundamentos, e agora compete a nós estarmos propagando essa palavra de vida, de transformação e nos fortalecendo na palavra do Senhor. Esse processo que a Bíblia relata, querido, vai abordar acerca da analogia, da comparação que o Senhor vai fazer entre alguns fundamentos estruturais. Ele vai falar acerca da função do local onde você constrói, vai trazer acerca do fundamento, vai trazer analogia da questão física com a questão espiritual, para que a gente possa compreender onde nós estamos edificando, sobre que fundamentos está sendo construído. Não se constrói um processo doutrinário simplesmente do achismo. Tem que ter a base na palavra do Senhor. A base da palavra de Deus é o principal sustento de crescimento da igreja. Louvado seja Deus. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo ele agora forma uma igreja. Forma um povo que se reúnem, congregam para o adorá-lo, para aprender de sua palavra, para se encher e executar a função da igreja, que é sair e ensinar a palavra do Senhor Jesus Cristo, e tendo como principal propósito nos orientar que nós somos a morada de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos compreender que o próprio Salomão ele compreendeu que Deus ele não conseguia ser contido num templo, dentro de um templo, mas nós somos os portadores dessa presença maravilhosa, essa presença que transforma, que muda, que alcança, que exorta, que repreende, que alcança a vida do homem para que nós possamos viver bem. Na medida do possível, vamos compreender que nem tudo são flores, mas quando estamos na presença do Senhor, temos a certeza de que Ele vem cuidando de nós. E cada dificuldade tem que ser um aprendizado para que nós possamos vencer desafios lá na frente. Amém? Então não esqueça dessa palavra. Tudo que nós passamos tem um significado, adquirimos experiência e lá na frente você vai entender por que dessa dificuldade. Vamos lá? Um edifício espiritual é o primeiro tópico dessa lição, que ele vai abordar o primeiro item, que é o santuário judeu. Nós falamos nesse processo acerca, queridos, dos problemas que os judeus tinham em segregar,
em separar, né? Era um exclusivismo do povo judeu quanto ao templo, ou seja, o templo era para os judeus e não tinha espaço para um povo gentil, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse tipo de proibição trouxe uma série de problemas, né? Inimizade entre povos. Mas quando Jesus ele reconciliou-se com o seu povo através do seu sacrifício, né, uma nova aliança foi feita, que quando nós falamos, né, no Antigo Testamento, representa uma aliança da lei, uma aliança antiga. E o Novo Testamento já vai trazer uma aliança pelo sangue de Jesus que vai reconciliar o homem que havia se perdido, e era uma aliança totalmente antissegregacionista. Ela não separava de ninguém, né? O sacrifício do Senhor foi para alcançar a todos. E aí agora sai do contexto, né, a questão do templo físico, e entra agora o contexto do templo espiritual. O contexto que agora nós somos o templo e morada do nosso Deus, né? Assim, o templo físico ele vai perder a sua relevância, né? A sua estrutura física vai perder a sua relevância, e vamos agora dedicar a um novo conceito de santuário, que é o santuário espiritual, né? Vamos ao segundo item, que é o santuário cristão, né? Os que pertencem a Cristo são comparados a um templo, né? A um santuário, louvado seja o nome do Senhor. E esse santuário é para a habitação de quem? Do próprio Espírito de Deus. Olha a importância de mantermos o templo, mantermos a nossa vida espiritual plena diante do Senhor, manter o nosso templo, né, bem diante de Deus, apesar de sermos também físicos, né? Precisamos manter a nossa estrutura física bem. Cuidado, principalmente nesse momento de pandemia, é importante que abrimos aqui um parênteses para que os irmãos continuem seguindo as medidas protetivas, né? Cuidando de si, cuidando de sua família, cuidando de seus vizinhos, cuidando de sua comunidade, sair se necessário, seguindo as medidas de proteção, máscara, álcool em gel. Se possível, não demore na rua, tente fazer e volte para os seus lares, porque a situação está difícil, mas nós cremos que o Senhor vem nos dando vitória. E não esqueça, quem deu a ciência aos médicos não foi Satanás, foi Deus. Então vamos respeitar as orientações dos especialistas, amém? Então o santuário cristão, ele vai ser a habitação, né, do nosso Deus. E desse modo agora nós não temos mais aquela separação entre judeus e gentios. Todos aqueles que tiverem sido alcançados pelo sacrifício do Senhor estão aptos a serem templos do nosso Deus, né? E eles vão ser considerados pedras vivas, né, que compõem um corpo ou edifício espiritual. Ou seja, você é importante, você é uma peça fundamental no corpo do Senhor. Amém? A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de edifício requeria uma pedra angular. Essa pedra, ela era conhecida como a pedra mais importante, a pedra principal, aquela que vai dar corpo, crescimento, desenvolvimento à demais construção. Era aquela principal, onde dela iria se seguir as demais, né? Então, essa pedra principal vai ser Cristo, que é o quarto item, né? A identificação de Cristo como uma pedra principal, para que nós venhamos entender que tudo precisa surgir a partir de Jesus. Jesus, ele é a peça principal para crescimento da obra do Senhor. Não tem A, não tem B, né? O próprio Paulo dizia que Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? E essa analogia, quando a gente vê aqui em Mateus 7, do 24 ao 27, vamos compreender que a Bíblia vai estar falando, primeiro, a dois homens, né? Vamos entender dessa forma. Apesar de ser um ensinamento, de ser uma comparação do Senhor, mas vamos compreender da forma: dois homens
que estão na mesma situação. Como é que a gente vai ver isso? No 27, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. E no 26, e aqueles que ouvem as minhas palavras, ou seja, os dois homens estão na mesma posição, estão ouvindo, estão aprendendo, estão no mesmo lugar. A diferença vai ter: aquele que ouve e as pratica é considerado um homem sensato, que constrói a sua casa em cima da rocha. Ou seja, ele vai ter a certeza de que aquela fundação feita naquele lugar não vai ceder. Né? Mas tinha também o homem que ouvia as palavras, mas não as pratica, queridos. Os meus irmãos estão vendo a dificuldade como é? Que a gente pensa às vezes que a letra é suficiente, mas não é. A letra não é suficiente para formar o obreiro. Ela é importante, sim, mas o obreiro ele precisa ser formado não só da letra, mas do amor, do carinho, do serviço, da dedicação na obra do Senhor. Não adianta somente conhecer, isso é pequeno, mas é estar disposto a ser usado por Deus. E o servo de Deus é que está disposto a servir o Senhor. Em muitos momentos precisa abrir mão de sua própria vontade para obedecer à vontade do seu mestre. Amém? Glória a Deus. E Cristo, ela é a pedra principal. É Ele que é a rocha. É nele que nós devemos construir todo o nosso ser, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. E a fundação precisa ser a palavra de Deus, né? Aquilo que é ensinado pelos apóstolos, pelos profetas, pelos homens e mulheres de Deus que dedicam a sua vida a ensinar, a seguir a palavra do Senhor. O segundo tópico, queridos, ele vai falar sobre o fundamento, sobre esse fundamento que nós falamos agora há pouco, que vão estar nos apóstolos e profetas. Primeiro é compreender o que são apóstolos, né? O que são profetas, que doutrinas é essa. Primeiro, apóstolo, ele vai ser compreendido como enviado, como mensageiro, aquele que recebe uma mensagem de Deus e vai entregar para o povo. Vamos entender isso da forma, principalmente no processo da igreja primitiva, onde os homens de Deus ele iniciavam o ministério, saíram da sua região, primeiro foram revestidos, depois saíram para a propagação do evangelho do Senhor, o próprio Pedro, João. Mas Paulo ele é um marco, apesar dele não se considerar apóstolo, mas Paulo ele é um marco na propagação do ensinamento da palavra do Senhor, né, de enviar essas mensagens de Deus através de suas cartas, principalmente. Vamos compreender, Paulo tem 13 cartas. Também existe até algumas cartas que não constam de nossa Bíblia, porque não eram propícias para nós. Mas Paulo ele tem um ministério missionário enorme, né, de fazer essa mensagem, de levar essa mensagem, né, de ser um mensageiro de Deus. E essas mensagens eram voltadas para um processo doutrinário de ensinamento da palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Os profetas, que está no nosso terceiro item, louvado seja Deus, ele tem como significado proclamar, interpretar a revelação divina. Deus usa um homem de Deus, a mulher, envia uma mensagem direcionada a uma pessoa ou à igreja dele, e aí essa própria pessoa será usada por Deus para interpretação, ou Deus levantará uma outra pessoa para revelar, para interpretar. Mas é preciso que nós devemos compreender que a principal profecia é essa aqui, é a palavra do Senhor. É a principal profecia, louvado seja Deus. Amém? Então, esse testemunho dos profetas, ele abraça tanto aos gentios, quanto aos, louvado seja Deus, aos judeus. Está aberto a todos esse processo de ação do nosso Deus. Amém, queridos? Terceiro item, edificados para a morada de Deus. O edifício bem ajustado é uma expressão que vai indicar um processo contínuo de desenvolvimento do crente, né, da forma que o crente vive, da forma que o crente aprende sobre
a palavra do nosso Deus, e isso vai impactar de forma precisa na igreja. A igreja vai ser impactada a partir desse edifício, porque dessa construção. Primeiro vamos compreender da seguinte forma: nós somos templo e morada do Espírito Santo e participamos de um corpo. Esse corpo, ele precisa ser bem ajustado, estar vivendo em harmonia. Nós não podemos ter, imagine em sua casa, você tem uma pedra que está bem, mas tem uma que não está tão legal assim, e você vai perceber que nela vai começar a surgir umas rachaduras, vai começar a trazer um problema estrutural. Então nós, como corpos de Cristo, precisamos compreender, louvado seja Deus, que o nosso Deus requer que nós vivamos em comunhão, vivamos em harmonia, né, para que a igreja não venha a ser prejudicada e para que nós estejamos bem com os nossos irmãos, porque nós somos templo santo no Senhor. A palavra aqui usada, né, vai representar um lugar onde o templo era o local onde o sacerdote ele prestava os sacrifícios ao Senhor, para assim que o povo se achegasse a Deus. Nós conhecemos, né, no Antigo Testamento a forma em que o templo foi construída, também o tabernáculo, como ele era utilizado, o local pátio, o local santo, o lugar santíssimo, o local do sacrifício, onde os sacerdotes, né, que eram povos escolhidos por Deus para conduzir, homens escolhidos por Deus para conduzir o povo para a adoração, que Deus ele separou uma tribo somente para isso, que era a tribo de Levi. E vamos compreender que os sacerdotes prestavam sacrifício de animais para, assim, de uma certa forma, encobrir o pecado do homem. Mas a partir de Jesus, agora nós fomos alcançados por um novo testamento, uma nova aliança. E essa nova aliança acaba fazendo o que para nós? Nos dando a oportunidade de, por si mesmos, sermos o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, né? De nós prestarmos o nosso culto racional, porque estamos agora sendo templo do Espírito do Senhor, e dessa forma devemos cuidar de nós, né? Cuidar de nossa vida espiritual, sermos impactados de forma contínua e constante na palavra do Senhor, compreender que nós somos pessoas limitadas e o nosso Deus, ele é, até de outras oportunidades já comentei com os irmãos, um ser que o homem não tem capacidade do conhecimento pleno. Não tem como nós conhecermos a Deus de forma plena. Nós somos alcançados pelos seus atributos, que é aquilo que nos mantém de pé. Mas conhecer a Deus, queridos, plenamente, não tem condição do homem conhecer. O próprio Moisés queria ver a Deus e não pôde, né? Não conseguiu ter esse encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Morada do Altíssimo é o nosso terceiro item. E no Antigo Testamento essa expressão fazia alusão ao tabernáculo, ao templo físico, à estrutura física. Quando se falava no Antigo Testamento acerca da morada do Altíssimo, estava trazendo uma alusão, uma referência à estrutura física, ao tabernáculo. Lá na frente nós tivemos a construção do templo a partir de Salomão. Porém, Salomão ele compreendeu que ali não tinha condição de conter a Deus. Ali não tinha condição de Deus habitar. Vamos fazer aqui agora uma rápida analogia. Coloca agora a sua mente lá na igreja, em nossa congregação. Ela está fechada nesse momento. A igreja está fechada. Mas pelo que você, pelo que nós imaginamos aqui, não tem ninguém lá. Mas e o Espírito de Deus está lá? Será que nesse momento ele está operando milagres lá? Transformação lá? Renovo lá? Não, queridos. Porque para que isso tudo aconteça, ele vai através de nossas vidas. Quando nós chegamos na igreja para congregar, para cultuar, para adorar a Deus, aí sim é a manifestação do Espírito de Deus. Milagres, cura, transformação, exortação, repreensão. O Senhor começa a operar, ele tem liberdade para operar.
Mas no momento que a igreja, que o templo físico está fechado, ali, louvado seja Deus, o Espírito de Deus não está. O Espírito de Deus está aí, neste momento, na sua vida, na sua casa, no seu lar, está aqui na minha vida. É Ele que nos dá força para nos mantermos de pé em meio às adversidades. Amém? Vamos concluir da seguinte forma. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que cheguemos na unidade da fé. É aquilo, né? O homem está ali, está construindo seus projetos em quem? Em Jesus. Né? Está construindo em Jesus. Sobre que fundamento? O fundamento tem que ser a palavra de Deus. Amém, irmãos? E vamos aqui fazer uma dinâmicazinha aqui. Primeira pergunta. Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? O que foi que ele fez? Qual foi a forma que ele usou para reconciliar a todos? Vamos lembrar primeiro que os judeus tinham uma questão de exclusivismo diante de Deus, né? Mas aí com o sacrifício de Jesus isso foi abolido. Ele aboliu as leis cerimoniais e acabou com aquilo que trazia inimizade e discórdia para o povo e formou a igreja. E formou uma nova humanidade, né? Um povo que tem que ter como objetivo um só, que é servir a Deus. E já o que a identificação de Cristo como pedra angular remonta, que ele vai se tornar a principal estrutura. Ele vai ser a pedra fundamental, né? A pedra de esquina vai remontar que a pedra que foi rejeitada, ou seja, vai remontar que aquele que foi desprezado, que foi rejeitado, que foi caluniado, que foi injustiçado, louvado seja Deus, ele agora é a pedra fundamental, irmãos. Sem ele, nada do que foi feito iria acontecer. Ele é fundamental. Essa agora é fácil. Qual é o significado de apóstolo? Significa, né, enviado, mensageiro, aquele que vai anunciar, aquele que vai ensinar, né? E profeta, ele vai ser aquele que proclama ou interpreta a revelação divina. Segundo a lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Templo santo no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, né? Fomos rapidinho hoje. Nós fizemos uma primeira gravação, mas tivemos um probleminha técnico. Precisei regravar o vídeo. Então, compartilhe, se inscreva no canal da igreja. Peça que seus amigos participem também, envie o link para que seus amigos possam se inscrever e participar das nossas transmissões. E no mais, continuaremos servindo a Deus da melhor forma possível. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Estaremos juntos aí para falar do amor de Deus. Amém?